Ó, eu vou pedir uma coisa, mas o Zé vai mandar, tá? Ele falou que ia você chegar mais perto, para ficar assim mais aconchegante a palestra, né? Mas depois ele vai falar. É isso aí. Bom, gente, hoje é uma palestra que eu acho que, na minha opinião, deveria estar isso aqui lotado, porque é uma palestra... primeiro, boa noite. Obrigado pela presença. Eu vou voltando assim, voltando. Então, uma palestra muito importante, que é sobre CBIOS, né? Que todo mundo tem dúvidas, ninguém sabe realmente como que funciona isso. Ou, enfim, hoje nós trouxemos uma pessoa que das mais bem informadas que tem sobre o assunto, que é o Zé Guilherme, que é o CEO da Orplana. Eu vou deixar ele se apresentar, né? Porque se eu for falar o currículo dele aqui, a gente não come churrasco hoje, né? Come então, rapidinho. Então eu vou deixar para ele se apresentar. E é uma coisa que a gente quer ouvir e espalhar o que ele vai falar. É muito importante, pouca gente sabe o que está acontecendo aí com esse CBIOS. Zé, muito obrigado pela sua presença e essa imensa plateia é sua. Maravilha. Obrigado, Júnior. Obrigado. Bom, boa noite a todos. Competir com churrasco é difícil, tá? Eu sei, mas a gente vai fazer um bate-papo. Trouxe aqui de uma forma bem tranquila para que todo mundo tenha um entendimento dos CBIOS e nós vamos estar aberto a todo momento para as perguntas, tá, pessoal? Então, para ficar bem relaxado, bem tranquilo, não fiquem com vergonha. Eu vou fazer pergunta para vocês, eu vou instigar vocês, tá? Para que a gente possa participar e tirar as dúvidas. E aqui hoje a ideia é, como o Júnior falou, repassar e replicar bastante esses assuntos aí. Tá bom? Então, primeiro, agradecer a Aficop aqui na presença do Júnior, da Edneia, cadê a Edneia? Da Edneia, tá? Pelo convite. É um prazer a Orplana estar aqui, tá? Para quem não conhece a Orplana, tá? A Orplana, hoje a gente atua em todo o país. Tá legal aqui, ô Du, você quer... Boa. Ó, pagou tudo agora, hein? Gente, vocês não dormem não, viu? Tá? Beleza? Tudo bem? Olá, boa noite. Então, a Orplana é a organização das associações dos produtores de cana do Brasil, da qual eu faço parte, José Guilherme, e o Eduardo, que está ali, o Eduardo Mussolini, que está ali me ajudando, que é o responsável pela área de projetos, analista de projetos da Orplana. Tá? Me apresentando, eu venho, né, agora, recentemente, da Coplana, da Cooperativa dos Produtores de Cana de Guariba. Eu estava como CFO lá, trabalhava na área administrativo-financeira, então toda a área financeira estava comigo dentro da cooperativa, mas já trabalhei na Marquestrat, junto com o Marcos Fava Neves, sou engenheiro agrônomo de formação e administrador de empresas, né? Acabei atuando também no Sebrae, trabalhei também junto à Tereos, com compra de cana, arrendamento de terra e operação de terceiros. E, além disso, trabalhei também com a Associação de Produtores de Cana de Guariba. Então, de cana, posso dizer que eu tenho aí uns 15 anos, apesar de ser um pouco novo, de cana já estou um pouquinho aí calejado no setor também, tá? Estou com dúvida de como que a usina faz isso, estou com dúvida de como funciona na associação, estou com dúvida de como funciona numa cooperativa, estou com dúvida de como funciona no governo. Então, a gente vai trocando ideia. Graças a Deus eu pude trabalhar nesses locais aí, posso ajudar bastante vocês. Então, a Orplana, ela trabalha no Brasil como um todo, tá? São 32 associações, a Aficop é uma delas, hoje com 12 mil associados, na sua maioria aí vinculados dentro do centro-sul do estado do Brasil, tá? E a grande maioria dentro do estado de São Paulo.
né? São 12 mil produtores, cerca de 12 mil produtores, 730 mil hectares e quase 60 milhões de toneladas de cana, tá? Então, aqui, se a gente for medir o tamanho da Orplana, é 2 vezes a produção da Colômbia, tá? A Colômbia produz também um volume aí cerca de 29 milhões de toneladas, é 2 vezes o tamanho da Colômbia. Ah, mas é menor que a Raízen. Sim, a Raízen tem uma capacidade de 106 milhões de toneladas hoje, nas 30 e poucas unidades dela, e o volume da Raízen previsto aí algo em torno aí de 80 milhões de toneladas. Então, a Orplana aí com algo aí próximo a 60 milhões. Esse número deve aumentar esse ano, até pela produtividade, vocês sabem disso muito bem, não preciso ficar rezando a missa para vocês, e aí, dúvidas a gente vai falando sobre isso, tá? Hoje a Orplana é a maior representante dos produtores de cana-de-açúcar do mundo, tá? A gente checou essas informações na última WABCG, que é o encontro de todos os produtores de cana-de-açúcar e de beterraba, tá? Então a gente ficava preocupado, será que tem um indiano, uma associação indiana lá que tem 1.000, 2.000, 20 mil produtores? Não, não tem, tá? Então hoje a Orplana é a maior associação aí de produtores de cana do mundo, tá? Programa RenovaBio, vamos ao que interessa, tá? Como é que surgiu o programa RenovaBio? Então isso aqui as coisas nunca nascem do zero, né? Sempre tem uma história para a gente saber como que isso surgiu. Então, lá na COP15, lá no Acordo de Paris, tá? Que foi em 2015, foi delineado as metas para os países da redução de gases de efeito estufa, ou, obviamente, o CO2, para que todos os países signatários o fizessem, tá? Isso surgiu lá no protocolo de Kyoto, que foi em 2008, que surgiu lá na Rio 92, que foi quando começou esse assunto de sustentabilidade. A maioria de vocês lembram que esses assuntos não são assuntos novos, tá? Mas foi assinado pelos países em 2015 em Paris, onde o Brasil, tá? Ele é signatário e ele fala: vou reduzir em 50% das emissões do meu país até 2030, tá? Nós vamos entrar um pouquinho nesse assunto depois. Isso é como surgiu o RenovaBio. A redução, obviamente, dos gases de efeito estufa, promover o ganho de eficiência energética, esse também era um objetivo já do setor, né? Não só os produtores, como a Única, como, enfim, todas as indústrias já estavam na busca de inovações e desenvolvimento de eficiência energética, tá? Então isso foi colocado também para o governo brasileiro e falou, precisamos de um direcionamento para que a gente consiga trazer isso. E a expansão dos biocombustíveis, porque o pró-álcool deu certo aqui, tá? Se alguém acha que o pró-álcool deu errado no Brasil, não entendeu o programa do pró-álcool, tá? O carro flex é um sucesso do Brasil para o mundo. Não tem carro flex em outro país do jeito que tem aqui. Tá? O motor flex funciona muito bem. Tá? O carro flex está chegando na Colômbia esse ano. Tá? A Colômbia tem 5% de mistura, vai para 10% de mistura. Nós estamos ajudando a Índia a fazer carro flex. Né? A Índia hoje está com 10% de mistura, vai para 15% e quer ir para 20%. Vocês imaginam a quantidade de açúcar que a Índia produzia, que vai para biocombustíveis também. Então, para mostrar, né, o que esse desenvolvimento tem sido trazido do Brasil para o mundo, tá? Então, por tudo isso, aqui surgiu o RenovaBio. Precisamos contribuir. E como que a gente reduz gases de efeito estufa? Fazendo biocombustível. Ou alternando, trocando combustível fóssil por combustível renovável. Não sabemos fazer isso. Quem que já faz isso? A Califórnia já fazia isso e a legislação federal americana já fazia isso também, tá?
Então, tanto a Califórnia quanto a legislação federal americana já tinham um programa de bonificação de carbono. Já acontecia. Ah, mas nós que iniciamos o RenovaBio, mas nós que iniciamos tudo isso. Sim, o RenovaBio é brasileiro, porém, a gente tropicalizou um pouquinho o modelo que existe lá nos Estados Unidos e trouxe ele para cá junto com os moldes necessários. Tá? Em qual contexto que isso se desenvolveu, né? Então, falei aqui um pouquinho para vocês em 2015, das metas. Em 2016, o Brasil viu que precisava reduzir 50% das suas emissões até 2030. 50%, gente. O Brasil precisa reduzir, tá? Aí, em 2017, foi promulgada a lei, né? 2018, o decreto presidencial falando aplica-se a lei, tá? E aí, as definições de metas de descarbonização, regulação, certificação e desenvolvimento, tá? 2019, as metas nacionais, como é que elas foram estruturadas, e aí a quantidade de CBIOS que precisam ser geradas até 2029. Aí nós vamos falar de CBIOS depois, que já é um outro nome. Então, primeiro é como nasceu tudo isso. Isso é importante vocês saberem e é importante o porquê das coisas, tá? 2023, então, Zé, como é que funciona esse negócio? Que jeito que isso aqui está estruturado, tá? Então, vamos lá. Em 2017, tá? Quando foi criada a lei, o volume em bilhão de litros que o Brasil utilizava era de gasolina 32 bi, etanol anidro 11 bi, hidratado 13, gás, né, 2, querosene de aviação, diesel e biodiesel, tá? Para a gente trazer tudo isso na mesma base, falar que gasolina é a mesma coisa que anidro, que hidratado, que GNV, a gente precisa trazer numa base energética, tá? Por isso que a gente observa quanto que cada combustível gera em megajoule por litro utilizado, para que a gente saiba quanto que é a participação dessa energia na matriz. Ah, mas a gasolina, ô Zé, a gente já usa 32 bilhões de litros. Então, dentro dos combustíveis, é o que a gente mais usa. Sim, entretanto, ela representa 27% da participação energética, porque a gente precisa multiplicar pelo fator de energia, tá? E eu não vou ficar preso nisso aqui. Isso aqui é só para vocês saberem como é que funciona, tá? Para saber como é que surgiu e como funciona esse cálculo, né? E aí, nós temos todas as participações aqui de energia. Então, hoje, ou melhor, em 2017, o combustível que mais participa da matriz energética do Brasil é o diesel, em quase 50%, tá? Seguido da gasolina e depois dos outros biocombustíveis. A gente acha, não, mas o etanol participa bastante, né? Que é um biocombustível e tal. Participa pouquinho, gente. Nós estamos falando aqui 7 com 7, 14,5, vai. O etanol como um todo, tá? Ah, mas o volume de etanol é grande, são 24 bilhões de litros, né? Sim, mas ele participa somente com 14%, né? E aí, a emissão média de cada um desses biocombustíveis, ou melhor, dos combustíveis fósseis e dos biocombustíveis, quanto que se gasta, né, em gramas de CO2 por megajoule. Então, quanto maior é a emissão, mais ele emite CO2. Tá? Então, combustível fóssil emite 87 gramas de CO2 por megajoule. O gás natural, 78. O diesel, 86. Então, e o anidro, 22. Hidratado, 20. Ou mesmo o próprio biodiesel, 22. Então, a gente já infere que a gasolina polui ou emite
4 vezes mais CO2, ou melhor, gramas de CO2, do que o etanol, tá? A mesma coisa do diesel, mesma relação, chega bem perto disso, tá? Zé, por que é importante eu saber isso? Para a gente saber o quanto que nós vamos precisar alterar de gasolina para etanol. Porque nós temos uma meta, o Brasil assinou que precisa reduzir 50%. Se o Brasil assinou que precisa reduzir 50% até 2029, ele precisa cumprir. Como é que ele vai cumprir isso? O pessoal precisa usar mais biocombustível. Ele fez uma lei falando, ó, vocês têm que usar mais biocombustível e essa lei vai estimular os biocombustíveis. Por isso que surgiu o RenovaBio. Zé, essa sua coisa do Brasil é só veicular, industrial não é? Não, é só isso, biocombustíveis dentro da cadeia de veículos mesmo, tá? De transporte, perfeito. Obrigado, Fernando. Tá? Então, aí, com tudo isso que nós buscamos, nós percebemos que a meta era reduzir, né, a emissão de CO2, tá, para cerca de 74 gramas de CO2 por megajoule. Porque a média, se a gente somar a emissão média aqui, ela vai para cerca de 80 e pouquinho, tá? E aí a gente precisaria buscar e reduzir essa média de 74, tá? Bom, temos a meta de 74 gramas de CO2 por megajoule, precisamos até 2030 reduzir em 50%, então todo ano eu preciso ir reduzindo essa média, tá? Vocês estão pegando aqui, não? Sim, não? Vocês estão entendendo nada, né, gente? Tá? Beleza, vamos lá. É chatinho, mas é importante vocês saberem, né? Então, todo ano tem que reduzir a quantidade de gramas de CO2 por megajoule. Todo ano, na média, tá? Ah, Zé, mas aí você mexe com volume de combustível, você vai mexer você vai estimular a produção de biocombustível, você vai estimular a produção de etanol. Não, nós estamos falando de biocombustível. Se eu quiser usar biodiesel, vale na lei. Se eu quiser usar bioquerosene, vale na lei. Se eu quiser usar qualquer outro biocombustível, ele entra na lei. Tá? Depois nós vamos falar um pouquinho de quem tem que comprar, como tem que comprar, tudo isso. Tá? Então, essa meta, o que é a beleza dela? Né? Ela estabelece uma diretriz de longo prazo, o quanto que precisa reduzir, então precisa chegar em 66 gramas de CO2 por megajoule, tá? Sem definir metas volumétricas, então eu não defino a quantidade de litros. Se quiser, se o Brasil explodir de carro aqui, falar que vai usar, sei lá, 100 milhões de carro, hoje o Brasil tem cerca de 46 milhões de carro, né? Ele precisa, mesmo assim, reduzir a sua quantidade específica aqui de gramas de CO2 por megajoule, trazendo isso na meta. Beleza? Bom, surgiu a meta, tem que reduzir, o Brasil já assinou, já falou que vai fazer, fez a lei e está fazendo. Então, qual que é o estímulo, né, que existe para que isso seja tudo cumprido? Tá? A gente precisa estimular não só as usinas, né, a produzirem mais biocombustíveis, tá? Ou na minha e no nosso entendimento também, isso também ser repassado aos produtores, que não é hoje, vou entrar nesse assunto daqui a pouquinho, tá? Mas eu já antecipo isso para vocês. Então, isso é gerado através de créditos de descarbonização. Então, quanto mais biocombustível uma empresa faz, mais créditos de descarbonização ela tem, mais ela pode vender esses créditos para quem consome combustíveis fósseis. Tá? Vou entrar aqui também rapidinho para a gente explicar. Então vamos lá. Então,
as metas, tá? 2019 começou a ser vendido aqui os CBIOS, né? Que são esses créditos de descarbonização. Então, as usinas, fábrica de biodiesel, fábrica de, enfim, que faz biocombustíveis, elas têm um ativo, ou melhor, elas têm lá um termo, um certificado, mostrando que ela produziu X litros daquele biocombustíveis e teve um balanço de carbono Y, tá? Que nós vamos entrar aqui, que chama RenovaCalc, né? Diante disso tudo, as distribuidoras e os postos de combustível precisam comprar isso, porque na lei do RenovaBio, a obrigatoriedade de compra de CBIOS são das distribuidoras e dos postos de combustível. Que ele repassa isso para o preço para o consumidor, que no final das contas quem paga é o consumidor, tá? Mas quem paga isso efetivamente todo final de ano são as distribuidoras e os postos de combustível. E aqui está o que foi até 2023, né? Ou melhor, até 2022, quantos milhões de CBIOS que já foram comercializados e quantos que devem ser comercializados ao longo dos próximos anos. Então, primeiro recado, precisa-se de CBIOS para a gente ajustar a nossa matriz. Porque as pessoas não vão parar de consumir gasolina ou vai consumir mais etanol por livre e espontânea vontade. Ah, Zé, mas o efeito preço faz com que isso aconteça. Sim, mas obviamente que a gente lembra que a gasolina, né, ou melhor, o etanol, ele sempre vai a reboque da gasolina. Né, tem aquele índice dos 70%. Né? Então, isso, obviamente, que está dentro do modelo aqui. A meta era 670 milhões de CBIOS. Ah, Zé, mas em 2020, 2021, nós tivemos a pandemia. Não rodou carro, não rodou nada. Reduziu a quantidade de emissão. Não reduziu? Não tem que reduzir a meta? Sim, reduziu o consumo, reduz a meta. A meta saiu de 670 milhões de CBIOS para 530 milhões de CBIOS. Tá? Então, esse aqui foi o efeito que acabou acontecendo com a atualização pós-Covid. Né? Então, isso é importante, até porque a política brasileira, todo ano, a ANP, que é a Agência Nacional do Petróleo, ela emite um relatório falando quantos CBIOS vão ser necessários durante aquele ano previsto para compensar. Todo ano, no início do ano, ela vai lá e emite esse relatório. Tá bom? Bom, Zé, então a matriz energética, ela funciona desse jeito. As metas, nós precisamos cumprir as metas. Os biocombustíveis estão sendo produzidos. E como que eu gero um CBIO? Como que eu gero um crédito de descarbonização? Vamos lá. O crédito de descarbonização, ou essa unidade aqui que chama CBIO, ele é gerado pelo ciclo de vida, né, do carbono. Então, o produtor vai lá, planta, né, ele planta a cana-de-açúcar, a cana-de-açúcar ou qualquer outro produto capta CO2 do ar, né, captou CO2 do ar, vai para processamento, para a unidade industrial, moe essa cana, né, é distribuído esse biocombustível que é distribuído, ele chega nos postos de combustível, e aí tem esse ciclo de vida dentro do biocombustível, aí isso acaba sendo gerado. Esse ciclo de vida é mensurado, cada etapa, a quantidade de carbono que usou. Ah, quanto que eu usei de carbono para produzir a minha tonelada de cana? Quantas operações que eu fiz de plantio? Quantas operações que eu fiz? Quebra-lombo, tratos cana-soca, que produto que eu coloquei? Eu coloquei produto nitrogenado, coloquei produto biológico, tá? Tudo isso influencia na metodologia e no cálculo da formação aqui dos CBIOS, dessa fase aqui, que é a fase agrícola, que é a principal fase, que é a fase onde os produtores estão inseridos. Tá?
Ah, e na fase industrial, Zé, o que que olha? Olha a quantidade de diesel que usou, ou de energia, de tudo isso que foi utilizado, tá? Mas a maior fase onde precisa ser um nível de detalhamento muito grande é na fase agrícola, tá? Bom, então, dentro de toda essa fase, você tem um balanço de carbono que foi usado e o quanto que foi retirado. Isso gera uma nota de eficiência energética. Quanto menos produtos você usar de origem nitrogenada, ou menos você passar com trator, desde que se você for usar um trator que não gaste diesel, aí você também coloca na calculadora, tá? Mas quanto menos operações você fizer, né? Quanto melhor e mais rendimento você tiver, melhor vai ser a sua nota de eficiência energética ambiental. Quanto maior a sua nota de eficiência energética ambiental, você multiplica pelo volume de combustível que foi gerado, vai gerar uma quantidade de CBIO. Aí vocês viram para mim, puta merda, desculpa gente, mas puta merda, Zé, mas é difícil pra caramba calcular isso. Existe uma calculadora que calcula isso para nós, né, gente? Não vamos ficar batendo cabeça, tá? Mas o que que nós precisamos? Nós precisamos saber corretamente quanto que a gente gastou em cada etapa do processo produtivo. Não só da fase agrícola, mas também da fase industrial e da fase de distribuição também. A fase de distribuição entra aqui também, tá? Que é a chamada Renova Calc, né? Então ela calcula etapa por etapa, né, até chegar no NEA, famoso NEA, né? Que é aí o nível de emissão do produtor. É assim que funciona a nota de eficiência energética ambiental. Zé, a minha usina, então, se eu tiver uma nota de eficiência de 50%, tá? Numa usina que não é eficiente, eu vou ser penalizado? Vai. Se eu tiver uma nota de 80% de uma usina que é super eficiente, eu vou ser mais eficiente? Sim, do mesmo jeito. Então você é parceiro da usina nesse caso. Não tem choro nem vela. Tá? Aqui você junta todas as fases aqui como um todo. Tá? Fase da indústria, transporte e distribuição e assim sucessivamente. Ah, mas da parte de transporte e distribuição, a minha usina manda por etanol duto, não usa caminhão. Ótimo. Essa fase vai impactar positivamente também. E assim sucessivamente, tá, gente? Aí gera esse NEA, tá? Então, existe a forma de calcular toda a eficiência da fase agrícola, mas também as outras fases. Hoje isso aqui não é segregado. Ele é uma nota só para todas as etapas. Zé, eu quero segregar só a fase agrícola. Ou melhor, eu quero ser super eficiente, mega eficiente, e a minha ideia é levar isso para a usina e chegar e falar assim, usina, olha o tanto que eu sou eficiente. Me dá dinheiro sobre isso porque eu te ajudo a gerar CBIOS, né? Sim, tá? Isso é possível. E aí existem dois modelos dentro do RenovaBio. O modelo que nós chamamos default ou padrão, tá? Onde aquele biocombustível que foi gerado, vamos dizer que a usina ou o produtor não controla seus gastos, não olha nota a nota, quanto que gastou de combustível, porque tudo, gente, precisa ser comprovado, tá? A gente tá falando aqui, mas, por exemplo, você fala assim, não, eu fiz 2 aplicações só, e não usei mais, fiz uma de inseticida e fiz uma de herbicida e não fiz mais. Tá bom, aí lembra que vai o auditor lá verificar se realmente fez aquilo, se não fez, quais foram as pressões de população de ervas daninhas na área, tudo isso tem uma auditoria que é feita também, tá? É a certificadora, né? Mas vamos dizer que vocês falam assim, não, eu quero só passar meus dados e deixa usar os dados padrão, ou os dados default. Isso é possível? É possível. E aí, a parte agrícola,
por já capturar carbono, porque você já produz o biocombustível, então você já está ajudando a reduzir, né? Se você produzir um biocombustível com mais eficiência dentro da sua área, você vai ajudar mais, né? Você está reduzindo ainda o processo. E aí, aqui, você consegue, né, nessa fase padrão, discriminar entre um e outro. Porque a fase padrão, ela leva em consideração que parte da área é queimada, ela leva em consideração a utilização de fertilizantes sintéticos, ela leva em consideração vários fatores que a gente entende que penaliza, tá, os produtores ou a fase agrícola. Por isso que seria o mais importante usar os dados primários ou seus dados reais de produção. Tá? Gente, eu estou falando rápido, eu estou vendo que vocês estão tudo com cara de dúvida. Vai lá. A primária coloca que tem queimada? Não, a primária não. A padrão, sim. Coloca que tem área queimada. Não se queima, perfeito. Mas mesmo assim coloca. Na calculadora do RenovaBio, ele já é padronizado desse jeito. Perfeito, RenovaBio Brasil. Lembra que Nordeste, quase 80% da área ainda é queimada. Coloca também que usa fertilizante orgânico, mas muita gente também não usa. São dados que são penalizados. Isso, são dados que são penalizados, sim. Esse é primário ou tá? Na verdade, Isso, o padrão, tá? Esse aqui são os dados que são utilizados, né? Primário é aquilo que a terminologia é meio chatinha mesmo. Primário é aquilo que você usa o seu dado. Padrão é o que você usa o dado médio Brasil como um todo. E o dado médio Brasil como um todo, ele é totalmente penalizado, mesmo que não seja verdade. Mas ele é penalizado, tá? Então, como é que funciona a dinâmica, né? Então, como é que a gente gerou os CBIOS? Então, vocês viram aqui que a gente gerou por balanço e tem duas formas de geração. Dados padrão, pego os dados da calculadora que são padronizados, ou dados primário, eu coloco todos os dados ali, só que eu tenho que ter todos os controles, o quanto que eu usei de combustível, o quanto que eu usei disso, quantas operações que eu fiz, como que eu fiz... Certificadora, perfeito, Fernando. Tudo isso, tá? Então, essas duas formas. Beleza. Cheguei, chamei a certificadora vem aqui e faz para mim a certificação. Então, a certificadora vai lá e faz a certificação dele. Se a certificação for de forma correta, for aceita, tudo certinho, nós vamos mostrar todo um processo de certificação aqui, tá? É emitido, né, o que nós chamamos de relatório do CBIO. É emitido um ativo para ele, um certificado, mostrando quantos CBIOS que foi gerado. Tá? Aqui ele já passou pela calculadora. Tá? Que eu não estou passando isso aqui etapa por etapa. Tá bom? Quero vender agora, Zé, esse CBIO, porque eu estou só com um certificado aqui falando que eu estou com X mil CBIOS. E o que eu faço isso aqui? Quem que compra isso aqui? Como é que faz? Eu pego esse papel e rasgo? Ou ligo para alguém? Tiro foto? Printo? O que eu faço? Né? Então, as distribuidoras e os postos, eles têm obrigação, todo final de ano, eles têm obrigação de comprar uma quantidade de CBIOS conforme eles venderam gasolina, diesel e querosene. Vamos dizer assim. Tá, gás, isso aí, tá? É desse jeito que é feito. Todo ano a ANP manda lá. Você é a distribuidora Alê. Alê tem no posto Alê, né? Posto Alê. Todo ano lá você tem lá a quantidade de CBIO que você precisa comprar. Ele não quer saber se você está comprando CBIO de biodiesel, se você está comprando CBIO da usina, se você está comprando... Você precisa comprar CBIO. Porque você precisa depois apresentar isso para a ANP e falar assim, ó, tá aqui o CBIO que eu vendi esses produtos, esses combustíveis fósseis. Então tá aqui, estou em conformidade com a lei. É nesse ponto aí, Zé, que você falou que põe os custos e a população acaba... Perfeito, porque aí ele vai pegar, ele está comprando o CBIO, ele fala, comprei X CBIO, eu tenho que colocar
2, 3 centavos, eu tenho que vender isso. Eu tenho que repassar isso. Ele repassa. Por favor. Qual que é o nome do senhor? Tanal, né? Tadal. Por exemplo, os vendedores de insumo, tratores, essas coisas, eles não são obrigados a Não, comprar? não. Hoje não. Porque o RenovaBio, essa legislação, ela fechou para as distribuidoras e postos de combustíveis. Foi um acordo. Não, não foi acordo, não. Foi lei. Foi lei. Não, foi lei. Porque as distribuidoras não querem pagar. É verdade, seu Ronaldo. Quem faz o trator, quer dizer, ele não pode pagar porque ele não sabe quanto vai ser o consumo daquele trator. Ele pode ficar na garagem porque não pode trabalhar 24 horas. Perfeito. Já o consumo do diesel vai mensurar. Então, em cima do combustível. Perfeito, perfeito. E isso não fica para a distribuidora também. Não fica o custo para a distribuidora. Ela tem que repassar isso para o consumidor. Tá? Sem dúvida. Sem dúvida. O etanol carburante. O anidro ou hidratado, os dois são carburantes. Tá. Se fosse uma usina que produz etanol para cosmético, produto, Tá fora. Etanol outros fins. Não, esse chama etanol outros fins. Tá? Ele não entra, porque nós estamos falando do RenovaBio, que é a política de biocombustíveis. E ele não é biocombustível. Exportado também. E exportado também não entra. Exportado também não. Perfeito. Exportado também não entra. Por quê? Porque não está entrando aqui. Beleza? Anidro carburante, hidratado carburante e dentro do mercado interno. Aonde que entra o... A gente só ouve falar. E os países que não têm esse... Você mencionou. Eles não compram esses CBIOS? Eles não compram esses... Não. Hoje, essa lei é pro Brasil só. Não tá. Ah, Zé, nós temos o crédito de carbono. É outro bicho. Ah, tá. Nós vamos entrar no crédito de carbono também. Não tem problema. Isso. Ah, mas eu queria saber sobre o crédito de carbono, como é que eu vendo? É outro bicho. Tem a mesma, né, similaridade, mas são títulos diferentes, são mercados diferentes, e a gente vai passar um pouquinho sobre isso também. Tá bom? Aqui vocês entenderam como é que funciona a dinâmica, quem tem que comprar, quem vende, como é que faz, como é que não faz? Tá? E se eu quero vender, como é que eu sei o preço? Bolsa. Tem na bolsa, tá? Então é só entrar lá na B3, na B3 eu sei lá hoje quanto que está o preço do CBIO, quanto que está negociado o preço do CBIO. Beleza? Dúvidas até aqui? Não? Vamos lá. Então vamos para a parte boa agora. Vamos fazer cálculo, né? Zé, como que eu calculo então quanto que seria mais ou menos o valor que as usinas receberam ou o valor que eu deveria receber para ter uma ideia de CBIO? Ter uma ideia, tá? Para não brigar ou ir com os dois pés. Beleza, perfeito. Tá? O fator de emissão de CBIO, ele é calculado conforme todas as etapas que eu mencionei aqui para vocês. Tá? Nós pegamos a média, né? O Eduardo conseguiu compilar todas as unidades industriais, e a gente pegou que a quantidade de litros de etanol por CBIO fica em média de 900 litros de etanol para cada CBIO, e o fator ele fica em média 0,0011. Zé, para que eu tenho que saber isso? Hoje, vocês não precisam saber disso, é importante vocês saberem que fica em 0,011, em média, todas as usinas que já receberam CBIO usaram esse fator aqui. Tá? De eficiência de produção dela da parte industrial. Importante vocês saberem. Tá? Zé, por quanto que foi vendido o CBIO durante esses últimos anos? O CBIO ele foi vendido, em média, nos últimos 3 anos, e não nos últimos 4, que aí eu vou explicar um pouquinho. Nos últimos 3 anos, em média, R$ 99,00 bruto. Tá? Zé, por que você fala bruto? Tem imposto, tem a Serpro, tem
o volume médio faturado por nota foi de 1.800 metros cúbicos. Ah, Zé, como é que vocês chegaram nisso aqui? Nós pegamos todos, não deixamos nenhum de fora, todos os relatórios de CBIOS, quanto que foram emitidos, quanto que foram faturados, qual que foi a média, tudo isso, tá? Deu um trabalho estrondoso para o Eduardo, mas ele fez isso para a gente lá, tá? Então, esse foi o volume médio aqui que foi vendido. A B3, ela cobra, não faz nada de graça, não existe almoço grátis, né? Os bancos, eles cobram também, tá? Para ter esses CBIOS. Os custos totais, então, por CBIO, fica na média aí desses custos aqui de B3 e bancos 1,10, dá algo em torno aí de 26%, aí se a gente tirar o bruto pro CBIO líquido, tirando os impostos, tudo isso, tá? Ah, Zé, mas aqui está o custo da auditoria? Sim, o custo da auditoria na usina é R$80 mil em média, de 80 a 120 mil reais. Tá? Zé, que auditoria que é essa? Ou SGS, né? Ou a Green Union, ou a Control Union, enfim, tem algumas certificadoras que acabam fazendo isso. Beleza? Dúvidas até aqui? Vou descendo aqui os números, tá? Os certificadores aí trabalham para as usinas. Para a usina. A certificadora, primeiro, a ANP tem que falar, ok, pode fazer, eu deixo você ser certificadora, a usina contrata, fala assim, certificadora, vem aqui certificar para mim porque eu quero receber o CBIO. A certificadora vai lá e entra etapa por etapa, agrícola, industrial, tudo. Faz toda a verificação, viu, checou, deu certo, é isso? Vai lá, certificadora, chancela, coloca no site dela, nós vamos mostrar aqui, nossa, gente. Bom, daqui a pouco eu já lembro. Para consulta pública. Coloca para consulta pública. Aí, na consulta pública, ela fica em termo aí de 1 mês, mais ou menos. Depois da consulta pública, ele vai, publica, gerou, aí a usina já pode vender os créditos do jeito que ela quiser. Ah, a usina tem obrigação de vender após o crédito estar na mão dela? Quem responde para mim aqui? Não. Hã? É obrigada? Não, minha pergunta, é obrigada? Eu acho que não. Só a distribuidora é obrigada a comprar. A usina não é obrigada a vender. A usina não é obrigada a vender. Se a usina quiser segurar, sentar em cima do CBIO e ficar o resto da vida, o problema é da distribuidora. Certo? Beleza? Então vamos lá, vamos continuar aqui. R$73 é o que sobrou, aqui líquido, R$ 73,89. Ah, Zé, eu queria fazer então o cálculo meu de produtor, tá? Como é que eu faço? A Orplana, nós estamos brigando para que os produtores tenham participação de 80%, no mínimo 80%. Zé, por que 80%? Quem capta CO2 do céu? Quem que capta CO2? É etapa industrial? Ou é etapa de distribuição? Não tem dúvida. Mas nós teríamos direito a 100%. Teria direito a 100%. Ah, por quê? Porque nós já estamos tirando os custos aqui. E nós entendemos que tem umas etapas que são as etapas, né, dentro disso. Tá? Então, por isso que a gente vem com os 80%. Tá? Zé, qual que é o mix da usina? Por que mix da usina? Porque a usina não produz só etanol. Açúcar não paga CBIO. Então, qual que é o mix que ela está usando? Ah, ela está usando um mix de 52. Ah, entendi. Ela está usando um mix de 52, então? Então, eu preciso calcular aqui qual que vai ser o volume, né, para eu saber como que eu calculo isso aqui, tá? Dentro da produção dela. Ah, quantos litros por tonelada de cana que é feito? Algo em torno de 85 litros por tonelada de cana, ou 900 litros, ou 90. Falei 900, desculpa. 90 litros, tá? Nós chegamos em, aqui, uma tonelada de cana por CBIO com nota de eficiência, utilizando dados padrão, volto a dizer, padrão de cerca de 10,59 ou 11, mais ou menos.
tá? Isso aqui também, a gente acabou consolidando esses números aqui junto com os relatórios que a gente tem. Então, um produtor que produz cana padrão, a etapa produtiva padrão, ele gera mais ou menos, que é o pior, ele gera mais ou menos entre 10 e 12. 10 e 12 toneladas de cana por CBIO. Quanto mais toneladas de cana que eu fizer, eu sou mais ou menos eficiente? Sou mais ou menos eficiente. Vamos lá, gente. Me ajuda. Por CBIO. Um CBIO, se eu demoro mais cana para fazer um CBIO, eu sou mais ou menos eficiente? Menos eficiente. Menos eficiente. Perfeito? Então, 12, né, ou 10,5, 12 toneladas de cana por CBIO, aqui não entra fator de produtividade. Aqui eu não estou falando de produtividade de cana. Tá? Aqui eu estou falando porque aqui é a nota de eficiência energética. É aquela nota lá atrás. Quanto mais eficiente energeticamente, menos quantidade de cana eu preciso para fazer CBIO. Tá? Tem usina que precisa de 3 toneladas de cana para gerar um CBIO. Tem usina que precisa de 3,5 para fazer um CBIO. Tem usina que precisa de 15 para fazer um CBIO. Tá? Aí depende da eficiência energética. Nos dados padrão do produtor é entre 10,59 e 12. Tá? Zé, beleza. Então, você tem lá R$ 73,00, a participação 80%, projeção 52%, uma nota de eficiência 10%. Quanto que vai sobrar para mim, então, se eu tiver o pior dos cenários, numa usina média, num mix médio, num preço médio, quanto que sobra para mim por tonelada de cana? R$ 2,91. Aí precisava também entrar se fica 100% no mercado nacional ou se você vende. Isso. Aqui já são considerados todos do mercado nacional, tá? Porque aqui o volume de cana, ele entra como volume de cana elegível, ou volume de etanol elegível. Tudo que vai fora, a calculadora já expurga, sozinho. Então, a gente precisa saber se a usina comercializa isso fora ou não. Se a sua usina... Isso é importante. Porém... Se comercializa 50%, isso aí cai para pela metade. Só que aí o volume dela também, ele vai aparecer no relatório. A gente vai mostrar isso. Fica tranquilo, tá? Mas você tá certo, o pensamento é esse mesmo, tá? Mas hoje, o Brasil não exporta volumes grandes de etanol, tá? Não exporta. Ah, o Brasil está exportando volume grande de etanol. Não tá exportando. O etanol, em sua grande maioria, fica no mercado interno. Anidro hidratado. Tá bom? Ah, mas a usina está falando que está exportando. Como é que eu faço? A usina está falando que está entregando não sei para onde. Como é que eu faço? Vamos pegar o relatório da usina. Nós vamos pegar aqui todos. As 8 usinas de vocês aqui. Tá? Nós vamos mostrar aqui agora as 8 usinas. Volto. Isso. Aqui é reais por tonelada de cana líquido. E isso aqui é tonelada de cana. Isso aí. Reais. Isso. Aí aqui, então, quando a usina chega para você e fala assim, vou te pagar 50 centavos, vou te pagar 80 centavos, vou te pagar 75 centavos. Eu não quero. É que eu não quero. Qual que é o justo? Vamos falar de justo. É R$ 2,90, é quase R$ 3,00, gente. O justo não é 50 centavos. Ah, mas eu não vendi a 99. Mas nos últimos 3 anos, a média foi 99. Olha aqui como é que estava a média. Olha lá, ó, começou a vender aqui. Né? Nos últimos 3 anos, a média é 99, que aqui vai dar em junho de... Aqui mais ou menos, tá? Ele vai puxar aqui.
né? Zé, por que os últimos 3 anos? Por que você não pega os últimos 4 que dá os 82 e 39? Por que você não pega os últimos 4? Primeiro, porque várias unidades, elas certificam os 3 últimos anos para trás e depois para frente continua, tá? Quando você faz o processo de certificação. Então aquela média sempre vai ser média de 3 anos. Média, Sempre. volto a dizer, em média. Só que a usina, o que ela pode ter feito? Qualquer usina, ela pode ter sentado em cima e pode ter vendido a 170. Só que nós precisamos de um preço, nós precisamos de uma referência. Qual que é a referência que nós vamos usar? Vamos usar a média. Quando ela vende, uma hora vai aparecer. Não tem dúvida. Ah, vamos vender então por 82. Ou então ela mostra as notas que ela vendeu, você viu. Mostra as notas aí que você vendeu, você viu. Porque se o CBIL está sendo negociado desde 16, entretanto, o volume negociado nesse momento foi um volume muito pequeno. O volume de CBIOS até o momento, né, nesse período, foi 189 milhões. Tá? Dentro desse período aqui, muito pequeno. Tá? O grande volume de negociação foi aqui a partir dos últimos 3 anos, 29, 30, 43, aqui foi subindo. E hoje, R$ 137, R$ 136 é um CBIO. Tá? Hoje, 637. Volta aquela tela anterior. Aí eu tinha que usar 137 aqui. Eu teria que usar 137 aqui. Fazer o cálculo tudo de novo. Tá, aí tem que fazer o cálculo de novo. Tudo de novo. Esse é padrão. Isso aqui nós usamos o 99, porque é a média dos últimos 3 anos. Aqui é a média dos últimos 4, por isso que tá 82, tá? Vocês não brigam comigo e com o Eduardo, não. Mas o valor hoje é 137. O valor hoje é 137. Beleza? Tá, aqui o volume de CBIOS. Quanto que daria então? Tudo médio. Tudo médio. R$ 2,91 por tonelada de cana ou R$ 232 se a gente multiplicar por 80 aqui, vai. De média de produtividade. Que vai dar por hectare, né? Tá? Até aqui dúvidas? Dúvidas não? Vocês estão muito quietos, gente. Não, mas a gente tá prestando atenção. Ah, então tá bom. Vamos lá. Zé, tô puto com a usina. Desculpa de novo. Não aguento. A usina não tá nem olhando para mim. A usina não quer me pagar. Não sei se eu recebo. Tá dando com os ombros. O que é a Orplana? O que é a Ficop? O que vocês estão fazendo para a gente resolver esse problema que nós temos? Bom, nós estamos entrando com um projeto de lei para obrigar isso através e entrar isso para os produtores de matéria-prima de biocombustíveis. Não é só de cana. Não é só de cana. O produtor de dendê que faz biodiesel também tem que ganhar. O produtor de soja que faz biodiesel também tem que ganhar. O produtor de milho que faz etanol de milho tem que ganhar também. Porque hoje quem ganha são as usinas e as etapas industriais. Não entra dentro da cadeia dos produtores. Tá? Então, aí em 2020 foi apresentado o autor, né? Foi o deputado na época, Efraim Filho, tá? Que colocou o PL, né? Onde a ementa da lei foi de inclusão dos produtores independentes de matéria-prima destinada à produção de biocombustíveis na lei do RenovaBio, que é a lei de 2017, e que dá também outras providências. Então, essa lei que foi incluída, e aí visa preencher essa lacuna aí, para que a remuneração dos produtores seja entregue agora. Pode perguntar. Vira lei, né? Que vire lei. Hoje, a lei do RenovaBio não tem produtores lá, lembrem disso. A usina não é obrigada a chegar e falar assim, vou te pagar, via lei. Nós vamos falar outra coisa, que ela deverá ser obrigada a te pagar por outros motivos. Mas via lei, não. E essa previsão? Chove ou não chove? Vamos lá.
tá? O pedido é que no mínimo seja 80% para os produtores de matéria-prima, por razões óbvias. Quem capta CO2 é a fase agrícola, nós já explicamos, e por isso que a gente entende que é obrigado dessa forma, tá? E, claro, para que esse projeto seja aprovado, ele tem que passar por algumas comissões, né? Então ele saiu lá de 2020, passou já pela proposta no início, passou pela Comissão de Agricultura, ali foi para o relator, foi o ex-deputado Zé Mário Schneider, tá? Que tomou muita paulada da Única e de outras empresas, não querendo que os produtores recebessem. Acho que isso precisa ficar claro também, que aconteceu. E hoje está na Comissão de Minas e Energia com o relator que é o Benes Leocádio. Inclusive eu tive com ele pessoalmente na semana passada, lá em Brasília, falando sobre todo esse pleito, explicando para ele a necessidade que a gente tem e urgência de receber esses CBIOS, tá? E ainda tem mais 3 comissões, só da Câmara dos Deputados. Depois vai para o Senado, tá? Depois vai para o Senado. Então, não é um processo rápido a lei. E isso é importante vocês saberem. Não é um processo rápido. Então, já daqui 2 meses eu vou conseguir. Não. Cada deputado, eles têm até 40 sessões para colocar o seu voto, o relator tem até 40 sessões para colocar aquilo em votação. E alguns nem colocam. Aí tem que pedir questão de ordem e tal, tem todo o trâmite, né, parlamentar para que isso aconteça. Tá bom? Zé, como é que eu faço então? Oi. Se caso for aprovado, no limite se levar 5, 10 horas, vai ser retroativo. A regulamentação vai dar esse critério. Zé, quando que é feita a regulamentação? Geralmente ela é feita agora, na Câmara dos Deputados, depois vai para apreciação do Senado. Na regulamentação, ela fala tudo. Que preço que vai ser considerado, se vai ser retroativo ou se não vai, como que vai ser. Porque primeiro precisa o produtor receber. Esse é o primeiro passo. E aí a regulamentação ela é feita, geralmente, ela é feita a posteriori. Tá? Tem alguma previsão de tempo aí para passar todas essas etapas? 1 ano e meio. A 2 anos. Se tudo der Vai certo. chegar na lei. Se tudo der certo. O que a gente acredita que muita coisa ainda vai ter sobrecalços. Até porque a Única não quer. E as usinas não querem que isso aconteça. Tá? Infelizmente. Tá? Infelizmente. Tá? Infelizmente, isso acontece. Tá? Agora, o que triunfa em cima dos produtores? Vocês já imaginam, não? O que está na mão dos produtores? Cana. Quando você faz um processo de RenovaBio, a auditoria, ela precisa pegar quais dados? Vocês sabem, não? CPF, principalmente. Quê? CPF. A usina pega o CPF. Ela pega o CAR do produtor. Ela pega o CAR da área. Pega assinatura de conformidade. Ela pega CPF. Ela pode usar seu CPF, seu CAR e você não saber ou não ganhar? Juridicamente falando? De maneira alguma, não lei de... Quê? Não. Acabou. Esse é o ponto onde, se for haver briga, tá? Porque qual que é a orientação da Orplana ou mesmo das próprias associações? Senta e fala assim, como é que nós vamos acertar isso aqui? Você usou meus dados e tal. Não, isso aqui é só para biocombustível, mas você usou meus dados. Mas como é que eu sei que você usou meus dados? Não, a gente entrou aqui. Porque isso aqui é público. Porque é público. Tudo é público. Todos os dados são públicos. A filial da Benalco é pública, a filial da Destivale é pública, da Gás é pública,
da Mundial é pública, da Valparaíso. Todos os dados de CBIOS das usinas são públicos. Por que que é público? A bolsa, né? Além disso, por que que é público? Vocês imaginam, não? Porque é lei. É lei. Precisa ser público. Quem está pagando a descarbonização do Brasil? No final das contas? É o povo. É o povo. Então, por isso que isso é público. Tá? Então, tem todos os dados. Nós vamos entrar aqui, o Eduardo vai me ajudar, ele vai entrar ali no computador, tá? Nós vamos entrar e vamos ver como que funciona, como que a gente encontra esses dados de uma usina que eu gostaria de ver. Tá? Vocês têm dúvida aqui, gente? Não. Eu sei que tá todo mundo assustado agora. Volto. Não, só mais um. Não. Vai lá, vou entrar aqui, ó, vou explicar um inteiro aqui para vocês. Não, vem da Univale. Vejo. Tá bom, vou entrar na Univale aqui. CNPJ da Univale, processo de certificação da Univale, qual que foi o processo de certificação dela, qual que foi o biocombustível que foi avaliado, foi o etanol hidratado, tá? Aí nós vamos ver se tem anidro também, tá? A gente consegue ver ali de novo. A rota é o combustível de primeira geração. Por quê? Porque tem biocombustível de segunda geração, lembre disso. Tá? A nota eficiência energética, que é o NEA, que é o 63. Tá? O volume elegível é 93% do volume dela que é elegível, 7% do volume não entra. Por quê? Porque às vezes não tinha CAR, às vezes não tinha área, às vezes não tinha um monte de coisa. Então, por isso que entrou só 93%. Só não, né? Entrou 93. O fator de emissão, lembra que o fator médio, eu tinha mostrado para vocês, não é 0012. Qual que era o fator médio? 0011, isso aí. Tá? Litros por CBIO, 781. Data da aprovação da ANP, porque a ANP tem que aprovar, dia 8/6. A validade é até dia 25. Então, gerou os créditos em... Vixe, olha lá. Ó. Gerou os créditos quando aqui, gente? Que foi a aprovação da ANP? Quando? 3 anos. Perfeito. Validade dos créditos vai até quando? 25. Perfeito. A firma inspetora, quem que fez, e o endereço do emissor. Esse aqui é emissor primário, não é dados primário, viu? Pra gente não confundir. Tá bom? Beleza? Tá? Du, entra aí. Entra na filial Univale. Eu vou explicando para vocês agora. Até aqui tudo bem. Tem validade? A certificação tem validade. A certificação tem validade. O que foi certificado não tem validade. A certificação tem. Essa validade só é renovada. Só renovada. Perfeito. Mas precisa fazer... Isso. Isso aí. Vamos lá. Quero procurar no Google da Univale. Entra no site lá da ANP RenovaBio. Primeiro ponto. Aí entrou lá no site, tá? Precisa se cadastrar aí? Não, não precisa, tá? Aí, você vai observar, lá embaixo no site, vai descendo, pode descer, pode descer, pode descer, aí. Você vai ter ali, ó, Renova Calc, você tem certificações em andamento, consulta pública de processos, certificados da produção ou importação eficiente, enfim, você tem vários itens aqui, correto? Aí a gente entra aqui em certificados da produção ou importação eficiente de biocombustíveis. Beleza, pode descer. Clica ali, confira certificados de produção, isso. Aí vai gerar uma tabela Excel. Essa tabela Excel, que o Eduardo acabou de baixar ali, mostra todos os certificados de produção eficiente, atualizado até o dia 3,
quais foram as razões sociais que já foram certificadas. Perfeito? Acha a Univalen aí, Du. Ah, não, vou ficar isso amanhã, vou ficar o dia inteiro. Raizen, Energia, Univalen. CNPJ, é aqueles dados que nós deixamos mastigadinho para vocês, tá? Processo de certificação, qual foi o biocombustível que foi certificado, a rota, a nota de eficiência e os outros itens. Beleza? Beleza, gente? Vamos lá na firma inspetora, então, onde a gente vê. Qual que é a firma inspetora? SGS do Brasil Limitado. Por favor, Edu, entra no site aí do SGS do Brasil. Vou pegar uma aguinha aqui. Vai entrando aí. Deixa eu ver. Vai em notícias e recursos. Deixa eu ver se está ali. Ou lá embaixo. Geralmente ela fica lá embaixo também. Opa. Ela fica na parte de consultas públicas. Sobe tudo. Acho que não está aí não. Vai na empresa. Treinamentos. Conselho de operações, aquisições. Serviço de certificação. Entra aí no serviço de certificação, deixa eu ver se está aí. PRC. Busca aí. Ou vai no que fazemos também, às vezes acha ali. Não, nem aí não, Du. Não voltar. Vai em o que fazemos ali, clica embaixo ali. Não, energia, petróleo e gás, serviço de treinamentos, comércio, sustentabilidade. Não, vai na empresa. Não. Treinamento de integridade, denuncie. Vai em peraí. Princípios de análise, especialização, conselho, nosso futuro, nossa história, aquisições. Clica ali em sustentabilidade corporativa. Vamos ver. Não, nem aí não. Volta lá. Dá para fazer direto? Então, anda direto pelo Google. Aí a gente acha depois. Sustentabilidade. Tá em sustentabilidade lá. Ali, ó. O Eduardo colocou direto no Google, aí ele achou o caminho. A gente não estava sabendo o caminho pelo site, ele colocou direto ali, consulta pública. E lá vai ser Isso. Sustentabilidade. Aí vai estar sustentabilidade. Aí entra lá, ó, consulta pública, o período ali, quando foi da Univalen, aí ele entra ler mais. Lá tem os dados, pode descer que os documentos vão estar aí. Todos os documentos estão lá. Tá? Ali dessa certificação. Tá? Ah, quero ver então o que o relatório fala. Entra ali no relatório da consulta pública. Isso, obrigado, Du. Aí tem um relatório da SGS. Quem fez, quando que fez, vai descendo, a descrição, tá? Não houve nenhum comentário, esse é o relatório final da consulta pública, tá? Volta lá. Aí tem o certificado. Aí mostra comercialização também? Mostra. Não, comercialização não. Aí esse é o certificado que gerou para ela, tá? Para poder vender. Perfeito. Ali mostra a nota de eficiência energética ambiental, que é os 63 gramas de CO2 equivalente por megajoule.
tá? O volume de etanol, né? As massas específicas, o volume elegível, vai descendo, tá? Quem fez, quem foram os responsáveis legais, ali, auditor líder, quem que fez, quem que não fez, pode descer mais um pouquinho, acho que tá zerado o resto. Beleza? Volta ali, por favor, Du. Vai ali em Renova Cálculo Produtores Cana. Beleza. Essa é a calculadora que também precisa estar ali. Ah, Zé, mas olha lá, ó, eu tô vendo que eles também tiveram etanol anidro. Sim, mas não foi elegível, pelo menos não está lá na rota que eles apresentaram antes. Tá? Pode descer. Então, a área total que foi para destinação da certificação foi 328 mil hectares. A Univale more 328 mil hectares por ano? Não. Não? E por que está 328 mil? Ninguém pegou as outras unidades? Não. Os anos anteriores. 3 anos. Perfeito, perfeito. Pegou os anos anteriores. Tá bom? Então, a área certificada, você sempre pega todos os anos para trás. Tá? Perfeito. A produção total colhida para moagem, 15.889, 220. Quanto que a Univale more por ano? 3 milhões? Então, aqui ela pegou os 3 últimos anos ou ela pegou mais anos? Mais anos. Tá? Nós vamos voltar lá depois. Perfeito, então ela certificou mais anos. Tá? Nós vamos olhar ali. Depois, quanto tempo que ela certificou. Esse número nunca vai gerar? Que não? Esse 15 milhões, ele sempre vai ser crescente? Não, aqui, como assim? Agora não entendi. Porque, vou falar que ela pegou nos últimos 8 anos. Ah, Nunca vai ter um ano só. Esse número nunca vai zerar. se ela certifica... É que ela está certificando os últimos... Talvez os últimos 5 aqui, a gente vai ver ali. Se ela certificar um ano só, ela vai ter só o volume de um ano. Isso, ela tem que renovar. Isso, vai vencer. Ela não certifica até o prazo de validade? Não, aí ela certifica todo o volume anterior, porque esse é sujeito à certificação. É o que foi sujeito à certificação. Mas ele está bem discriminado ali. A gente já vai olhar ali, tá? 2025 que vence, né? 2025 ou 26, agora eu não lembro de cabeça. 25, tá? A Mundial 26. Tá? Zé, a área queimada, 80 mil hectares. Puta merda! A Univale não tem área queimada. Por que tem área queimada aqui? Quê? Padrão. Dados padrão, ele entra automático em área queimada. Só a gente lembrar disso na calculadora. Tá? Eu sei, gente, é muita informação, mas eu faço questão de deixar bem explicadinho para vocês entenderem como é que foi. Pode descendo, Du. Aqui, quanto que usou de calcário, quanto que usou de calcário. Tem empresas, tem relatórios que tudo isso aqui aparece, tá? Tudo isso aqui. Quanto que usou, quanto que não usou, quanto que foi fertilizante, quanto que não foi. Tá? Tem usina que aparece. Ela não quis mostrar. Tá? As outras informações são obrigatórias ela mostrar. Perfeito. Pode descer. Tá? Torta de filtro e tal, quantidade de diesel, como é que foi os cálculos. Né? Pode descer. A fase industrial. Quanto que foi, então, de cana que ela usou como processamento para etanol? Tá? Cana processada para etanol, 8.909. Zé, por que não foi 15? Fez açúcar, né? Perfeito. Perfeito. Maravilha? Beleza, gente? Vocês estão pegando aí, né? Tá? Segue aqui os rendimentos, rendimento de açúcar, como é que foi, e o rendimento do hidratado. Nós vamos precisar desse volume aqui. Tá?
Qual que foi o rendimento, então, que ela teve do hidratado por tonelada de cana? Só 40? 40 litros de etanol por tonelada de cana. E ela teve rendimento de açúcar 67. E rendimento aqui para energia elétrica 46. E para bagaço comercializado 1,55. Tá? Então a gente sempre usa esse rendimento aqui, que é o rendimento dos 40,49. Dúvidas aqui, gente? Sobe um pouquinho, por favor. Pode descer de novo. Pode descer. O que quer dizer rendimento? É o tanto que conseguiu fazer de etanol com 1 tonelada de cana. Aí você vai falar assim, mas o rendimento é muito maior. Eu estou estranhando. Perfeito. 40 litros? Só que, lembram de uma coisa. A gente está usando dados o quê? Que a gente usou até 80 mil ali. Padrão. Mas daí só atrapalha. Não, mas aí se você quiser fazer a sua, você ficar só Isso, Júnior. você faz. Isso aí. Esse aí é o padrão. Os dados padrão, ele olha... O padrão é muito ruim. Muito ruim. É péssimo. Não, ele nem existe mais. Não existe. Por isso que estimula-se fazer o dado primário. Tá? Beleza? Quem que vai me ajudar com a calculadora agora aí? Que agora vocês vão fazer conta. É? Você vai fazer? Então vai. Entra lá deixa essa página aí e deixa o rendimento ali, Du, por favor. Depois. Nós vamos fazer cálculo aqui. Quantos CBIOS que gerou para a Univale? Vocês querem saber quantos CBIOS geraram? Opa. Então vamos lá. Mas em cima daquelas... Pode entrar naqueles documentos. Vai lá naqueles que você estava. Lá da SGS. Não, aqueles da SGS, Du. Você até tinha... Que aí tem que deixar uma aba aberta ali, né? Essa conta que você vai fazer agora é em cima daquelas 8 milhões para lá. Isso aí. Nós vamos saber agora quantos litros foram certificados pelo RenovaBio. Tá? Entra ali em... Primeiro, isso. Tá? Beleza. Pode jogar tudo para a direita. Isso, beleza. Então, volta lá no outro lá. Agora, por favor. Isso. Sobe um pouquinho. Aí. Quanto de cana que foi processado? 9 milhões. 9 milhões? Quantos litros, então, nós fizemos de hidratado, Fábio? 9 milhões de toneladas de cana faz 40 litros por tonelada. Quantos litros que nós temos? 360 milhões. Não. Isso aí, ué. Beleza? Vai fazendo aí, tem cálculo, tem mais cálculo aí. 4 vezes 1, 36. Pronto. Tá feito a conta. Multiplicado. Isso, multiplica 9 por 40. Perfeito? Beleza? Tá. Agora, vamos ver lá no certificado, qual que foi o volume elegível que entrou para fazer. Porque não foi os 360. 94%. 94%. Então a gente precisa colocar 94% do volume elegível. 338. Quanto? 338,400. O quê? Milhões. Milhões de litros. Beleza. Qual que é o fator de emissão por litro de CBIO? 1,27. O Du vai. Opa. Deixa o Du ali ajudar. Tá? 0,0012. Por que tá 1,28 lá, Zé? Volta lá, Du.
Porque está 10 a menos 3 ali. Beleza? Para a gente achar a quantidade aqui de emissões, opa, quantidade aqui, o que a gente tem que fazer? Vai lá, faz aí. 432 mil o quê? CBIOS. 432 mil CBIOS. Quanto custa CBIO? Quanto? 2? Ah, então tá bom. Então tá bom. Quanto custa CBIO? 99? Multiplica aí por 99. 42 milhões? Divide pela quantidade de toneladas que ela processou. Quanto que foi? 9 milhões. Redondo. 4,76. Quanto que ela ganhou por CBIO? 4,70. 4,76. Esse é o valor que ela ganhou por CBIO, colocando aqueles dados e tal, dentro desse volume. Ah, Zé, eu tenho que dividir por 5? Vocês acham que tem que dividir por 5, ou por 3, ou por 4 anos ou não? Não, porque o volume total já está ali. Perfeito? Ah, mas aí deu o custo em cima disso. Tem o custo, perfeito. 25% de Isso, 26. Ele dá 26 bruto, que aí você pode tirar tudo, já com auditoria, com custo operacional, os impostos, tudo isso. Então vamos tirar, vamos tirar dos 99, que é melhor. Vamos fazer dos 74. Não, mas é 74%, é 10,74. Ao invés de fazer 99, volta. Eu não lembro agora quantos mil você viu, gente. Vai dar 3,53. É 3,50. 3,50? Esse é o valor livre. 3,50 livre. Deu 432 mil. 3,50 livre. Ah, Zé, eles estão falando que vai pagar 50% do produtor. Estão falando que vai pagar 40% do produtor. Quanto que dá o valor? Pagar 40%, dá 1,40. 1,40. 1,40. Certo ou não? Tinha dado 3,52. Não vi esse dia, né? Não. 80 por produtor, por tonelada. Isso, se a cana for dele, ele está recebendo. Se for cana própria dele. Sim, É por tonelada. por tonelada. Ele vai Aí. receber, no caso, Se ele você pegar 100%. 30 mil, você teria que receber 30 mil desse valor. Perfeito. Vai receber 100% Perfeito. dela, mas Nós estamos receber colocando por tonelada. Ah, Zé, nós estamos falando de 40%. Ah, mas eu queria, sei lá, quanto que eu recebi nos últimos anos, quanto que foi em cada ano. Aí você tem que fazer por cada ano, né, que você entregou. Ah, porque eu quero retroativo. Por que eu quero retroativo? É justo ter o retroativo ou não, gente? Ele recebeu, mas a cana é só dele ali? Essa é uma outra pergunta. Essa é uma pergunta. Onde que a gente sabe se a cana é só dele ou não? Essa cana aqui, cana processada, tá? 8.909.000. A cana é só dele? Não, vai na certificadora lá que deve aparecer o meu dado. Oi? Na certificadora deve Na aparecer certificadora meu aparece o dado. Aparece. Parece? Porque na certificadora tem que aparecer o CAR de cada área. A unidade mínima do RenovaBio é o CAR. Todas as áreas que estão sujeitas à certificação, o CAR entra. Todas, sem exceção. Zé, como é que eu sei que ele usou o meu CAR? Se ele falar para mim que não usou o meu CAR, como é que eu faço? Vocês sabem quanto que a usina moe ou tem a capacidade de moer, certo? Sabe não, mais ou menos. Sabe? Du, entra no outro documento lá. Não, vai lá nos documentos, por favor. Vai ali em relatório, verificação, Univalen, de baixo. Isso.
Esse é um relatório mais robusto, tá? Esse aqui mostra, vamos dizer, a vida inteira do processo de certificação. Vai demorar um pouquinho para carregar aqui, um pouquinho mais pesado. Pode descer, Du, por favor. Vai descendo devagar aí, pô. Gente, tem assinatura de todo mundo aqui, quem participou, quem não participou, como é que foi, como é que não foi, equipe de certificação, como que foi a equipe, quem que foi o auditor líder, quem que foram os membros. 145 páginas? Vai descendo. Espera aí que nós vamos achar qual que é o escopo. Peraí. Aqui, ó. Volume elegível. Qual que foram os volumes elegíveis que eles pegaram aqui para certificação? 18, 19. Quantos anos? 5 ou 3? 3 anos, certo? 18, 19, 20. Não. O volume elegível. Eles pegaram o volume de 2018, 2019 e 2020. 300, 2.900. Perfeito? É aqui que eles chegaram no número. Tá? Que foi lá da moagem que deu aqueles 8.900, pelo menos, que é os 9 milhões lá. Zé, mas ele só gerou o relatório em 2022. Ele pode fazer isso? Pode. Não tem problema. Ele faz lá, o de 2018, 19 e 2020. Ah, por que o 2021 e 2022 ele não fez? Não sei. Ainda não fez, pode fazer. Ah, ele pode ter produzido etanol anidro? Pode. Pode ter feito de outra forma? Pode. O escopo dessa certificação aqui são esses 3 anos. Zé, você mostrou lá que em 2022 foi a queda de preço do CBIO. Será que pode ter alguma coisa a ver? Em que sentido, assim? Lá, o preço? Não, Em 170 veio para 90. Você mostrou o slide. é porque teve mais gente que foi gerando. Não, mas é a omissão de não ter obtido esse documento em 2022. Não, é mais assim, porque foi gerando, que foi gerando os relatórios. Gerou o relatório, algumas usinas, o que elas fizeram? Gerou o relatório e falou assim, nossa, distribuidora, vem, compra de mim, tá 100 e pouco. Aí, muitas distribuidoras geraram vários relatórios em 2022, é o que pode, eu não tenho certeza disso, tá? É o que pode ter acontecido. Várias geraram, levaram, o preço naturalmente caiu. Aí é oferta e demanda mesmo. Dúvidas aqui, gente? Não? Vamos lá, Du. Estou vendo como eu sou pequenininho, enfrenta essas cálculos. Vamos seguir. Vamos seguir? Ali é a metodologia, como é que é feito, como é que não é, a utilização do SICAR. Ah, Zé, aparece aqui o meu CAR que eu analisei, que eu não analisei. Não, não aparece aqui, não pode nem aparecer, tá? Mas lá mostra que a análise do imóvel CAR, ela é sujeita aqui à apreciação, tá? Ah, Zé, mas quando ele compra a cana de mim, ele está comprando o meu CBIO também. Eu já escutei essa pergunta. Ele está comprando meu CBIO também ou não? Não, só se você Só se? se assinar e der para ele. Perfeito. E o que está acontecendo com algumas usinas? O que elas estão fazendo? Perfeito. Olha o contrato, gente. Olha o contrato, pelo amor de Deus. Olha o contrato. Dá para repetir o que falaram, não deu para mim ouvir? Desculpa. Faz. Não. Eu perguntei. As usinas, ela pode vender o CBIO, ou quando ela compra a cana minha, ela tem direito a esse CBIO ou não? Aí o Fernando falou, não. Não tem. A não ser que no contrato você vendeu o CBIO para ela. Ao não ser que no contrato você esteja... A matéria-prima você está lá. Perfeito. Você cede o direito do CBIO. Perfeito. Ah, Zé, mas no meu contrato tá lá que ela pode usar a cana e todos os seus direitos, ou todos os seus subprodutos, ou todos os seus
qualquer outra coisa. Mesmo assim, vocês acham que pode ou não pode? Não pode. Não pode. Porque aí ele entra como apropriação indevida ou indébita, né? Ou também com enriquecimento com seus dados, sem você estar sabendo que seus dados estão sendo utilizados. Aí a usina, não, mas vem aqui, ó, assina aqui para mim, vamos fazer aqui, eu te pago retroativo. Ou vocês acham que está surgindo esse negócio de pagar retroativo porque ela gosta? Porque pode acontecer. Zé, então você está vindo aqui, você está sendo o cavaleiro do apocalipse, está falando para nós brigar com a usina. Não estou falando isso. O que é justo é justo. O que é justo? É isso aqui. Tá? Acho que tem que sentar com a usina, tem que conversar, tem que falar como é que nós vamos acertar isso aqui. Só isso. Paga mais de 40, paga 60, depois na regulamentação. Isso. 80, 80. Isso, é isso. A proposta é 40. É acertar. Não vai acertar? Ó, mas tem, tá na lei. Ó, você usou meus dados. Não, não posso usar. Não, não vamos brigar, não. Não vamos brigar, não. Não, mas não é lei. Mas também ele não pode usar seu dado. Então ele usa só o dado dele. Só a área dela. Então só ele usa só a área dela. Como você se pensou? Então, aí, por isso que eu perguntei. Vai questionar ele. Pelo volume. Pelo volume. O volume de um produtor é muito pequeno. Não tem dúvida. Mas aí entra no questionamento. Ó, usou dados SGS. Obviamente que a Orplana também está trabalhando em cima disso, tá, gente? A gente está pressionando lá também para que esses dados não sejam usados pelas usinas. Então, não só as associações, mas a Orplana também está falando, ó, você está usando o dado de produtor aí, sem falar, e está enriquecendo e a gente não está pegando? Então, tem dois caminhos. Ou pedir para a ANP os dados, ou pedir para a própria SGS os dados. Porque a partir do momento que você entra com a sua certificação particular lá atrás, vai consultar dados. Não tem dúvida. Opa, Posso não. contratar então a SGS para fazer isso? Isso, não contratar agora, né? Primeiro é o pedido, o primeiro pedido formal é a ANP. A ANP, a Univalen, que é uma usina onde eu entrego, ela está aqui e eu tenho, o meu cara é esse, né? O meu imóvel rural é esse e tal, e ela não foi, tem que fazer isso formal. Ah, mas a ANP demorou para me responder e tal. Aí nós temos todos os processos jurídicos também para ter que acessar isso. Aí não é pessoa física, aí tem que ser advogado também. Tá? Dessa maneira. Esqueci seu nome, desculpa. Ricardo. Beleza. Dá? Até aqui dúvidas? Vou avançar aqui, vou finalizando já, tá? Se a área for arrendada, né? Oi? Se a área for arrendada. De quem? O cara de um imóvel, correto? Certo. A usina arrenda essa área e repassa para o fornecedor. Aí é negociação. Não dá para eu te falar. Na minha opinião, Zé Guilherme falando, quem produz a cana tem o direito civil. Zé Guilherme falando, tá? Eu não tenho outra opção. Ah, Zé, mas a usina que me arrendou a cana, ou eu sou parceiro da cana, cabe negociação. Ou se cabe. Não tem dúvida. Essa foi uma receita que entrou para a usina, está usando os meus dados, está usando, principalmente quando é parceiro, às vezes também, estou falando dos dois casos. Você arrendando uma área que é da usina e produzindo cana, e você sendo parceiro da usina, você arrendando a área. 30% da renda é dela, 30% da cana é dela. Sim, 30% da cana é dela. Então tem que entrar, até porque está usando o CAR dela, né? Está usando o CAR da pessoa. Então, mas o outro é o produtor de cana. Sim, produtor de cana, ele produz, ele que está ali no dia a dia, ele que está fazendo, tá? Mas aí a usina vai querer falar que o cara é dela, que as coisas é dela. Não, geralmente a área nem é dela, geralmente a área é de um terceiro que ela repassa para você. Geralmente acaba sendo assim, tá? Aí pode ter conflito, por isso que tem que ter a negociação. Porque às vezes aí vai pagar o terceiro ou vai pagar você? Mas nada impede de eu contratar uma certificadora, Não. certificar minhas terras arrendadas. Não tem problema nenhum. Sem problema. Sem problema. Tá? Vamos lá, Du.
Vamos, já que vocês já estão cansados de mim, tá todo mundo querendo saber quanto tá o jogo do São Paulo e do Corinthians. 2-0 para quem? Nossa Senhora, que maravilha, gente. Desculpa os corintianos aí, pelo amor de Deus, eu tinha que expressar essa... Não, pode sair daí agora. Vai lá, qual outra? Não, o material vai ficar para vocês. O material vai ficar para vocês, não precisa tirar foto não. Edneia, você passa para essa turma aí, viu? Tá? Fica tranquilo, tá? Zé, existe usina que já paga CBIL? Então nós trouxemos aqui também, porque as dúvidas, gente, do mesmo jeito que elas surgem para vocês, tem conosco, tá? Nós fizemos uma amostra, um levantamento com várias associações, uma amostra de 103 usinas, somente 27% hoje pagam CBIOS aos produtores. Zé, quanto que paga? Paga 50% ou até 50%, 22% das usinas. Pagam entre 60 e 62, 4,25%. Paga 100% do CBIO, 0,75% das usinas. Não pagam CBIOS a produtores, 73% das usinas informadas pelas próprias associações aqui, que foi verificado junto com seus associados. Tá? Vocês estão nesse grupo aqui, ó. Porque aqui paga, certo? Certo ou não? Então tá bom. Tá? Dúvidas? A gente trouxe algumas aqui. Como receber os CBIOS? Já respondi? Não. Já? Tudo bem? As usinas da região receberam CBIOS ou não? Sim? Arrendatários e parceiros têm direito a receber CBIOS? É possível receber valores retroativos? Obrigado, gente. Maravilha. Um abraço a todos. Fico à disposição de vocês. O Zé é uma pessoa bem esclarecida. Bom, gente, eu tenho que falar agora. Vou tomar uma cerveja, gente. Vamos comer? Tirar o microfone, dá licença, só um minutinho, obrigado. Esse aqui é o microfone? É o microfone sem fio. E esse aqui? Esse também, mas esse aqui é pra... O áudio tá ficando ruim. Por que você chegou pra comprar? Esse cara é bom. Vou tirar esse pilha agora.